né? Na aula passada nós vimos a questão da lei dos senos, né? E aí eu separei aqui mais alguns exercícios, né, para a gente tentar enfatizar bem o que é que diz realmente a lei dos senos e como é que nós podemos aplicar em algumas questões de geometria e de trigonometria, beleza? Seguimos aqui firme e forte. Então, exercício básico da lei dos senos, né? Geralmente, pessoal, a lei dos senos vai vir uma coisa desse tipo. Vai vir um triângulo com os ângulos internos dados, né? E ele vai pedir um certo lado aí do triângulo, né? E geralmente também vem um dos lados conhecidos. Basicamente a característica de um problema que envolve a lei dos senos, né? Um lado conhecido, os ângulos internos dados e está pedindo um segundo lado, certo? Basicamente é isso. É o que caracteriza um problema para você poder usar a lei dos senos, né? Eu posso até escrever, né? Escrever aqui para ficar... Então, primeira coisa, ângulos geralmente são dados. Isso aqui não é a regra, mas é uma característica de problemas que envolve a lei dos senos, né? Ângulos dados, um lado, né, com medida conhecida. E a outra característica é que pede a medida de outro lado. Pronto. Geralmente é um problema desse tipo, beleza? Vamos lá. Bom, por que eu disse que os ângulos aqui são todos dados, né? Porque realmente são. Quando você conhece dois ângulos de um triângulo, o terceiro vem de graça, né? Porque o terceiro é o que falta para completar 180 graus. Sempre é assim, né? Então já tenho aqui, somando os dois, eu já tenho 150, não é assim? Então quer dizer que esse aqui é de 30 graus. Pronto. Fiquem sempre atentos a isso. Se eu tenho dois ângulos internos de um triângulo, o terceiro também eu tenho, né? É só o que falta para completar 180. Pronto. Beleza. Até aí é só geometria plana. O que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte: se eu tomar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, então no caso aqui vai ser o seno de 30, né? Essa divisão aqui vai ser uma constante, ou seja, vai ser a mesma coisa também que se eu pegar o outro lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Então, no caso aqui, o seno de 45. É isso que diz a lei dos senos. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto sempre vai dar o mesmo valor quando você está trabalhando apenas com um certo triângulo, certo? Se eu tivesse o outro lado também, né? Essa razão daria também a mesma coisa, né? A medida desse lado que não tem aqui, dividido pelo seno de 105, pode ter certeza que vai dar também a mesma coisa aqui. Mas como não deu a medida, não precisa nem você envolver isso. Vamos lá. E aí, o seno de 30, né? Nós sabemos quanto é o seno de 30. 1/2. É porque eu tô fazendo a palavra ali na minha cabeça, né? O 30 eu vou entender, mas... Beleza, agora 145. É raiz de 2 sobre 2, né? Fechou. Só precisa desses dois valores, beleza? Aí eu vou aqui, nessa relação que eu desenvolvi, e substituo esses valores, né? Então eu vou aqui o x e vou dividir por 1/2, né? Que é o seno de 30. E o 6 e vou dividir pelo raiz de 2 sobre 2. Pronto, olha aí como é tranquilo. O que eu posso fazer agora para simplificar a minha vida? Aqui embaixo, geralmente, vai aparecer muita fração com o denominador 2, né? Então, você pode, ó, cancelar, não tem nenhum problema. Você agiliza mais suas contas, certo? Aí, você vai ficar com x sobre 1, que é x, e 6 dividido por raiz de 2. Beleza.
Basicamente, você já está com sua resposta aí, pronta, não tem nenhum problema, essa é a resposta. Se for uma questão aberta, você pode deixar assim, né? Mas é sempre bom que você saiba fazer a racionalização disso aqui. Racionalizar, pessoal, simplesmente é você chegar aqui, nessa expressão, nessa razão, e multiplicar o numerador e o denominador pelo radical que estava aqui embaixo, né? E aí, beleza, 6 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes a raiz de 2, fica um 2, né? Eu posso dividir esse 6 por 2, que dá 3 raiz de 2, e acabou o nosso problema. A medida x aí é 3 raiz de 2, beleza? Fechou. Vamos lá. No exercício 2 diz o seguinte, ó. No triângulo ao lado, BC é igual a 2 centímetros. Então, vou logo indicando aqui. Essa parte aqui é 2 centímetros. E os lados AB e AC têm medidas iguais. Cadê AB? AB é esse ladão grande aqui e AC é esse. Ou seja, esse triângulo grande, o ABC, é um triângulo isósceles, né? Já podemos destacar isso aí. Calcule a medida em centímetro do segmento BP. Ele quer a medida de BP. Eu vou chamar essa medida de X. É o costume aí. Chamar o desconhecido aqui de X. Então, ok. Vamos aqui. Ele diz que o triângulo é isósceles, de certa forma, né? Ele diz que AB é igual a AC. Então, a primeira conclusão que eu posso tirar aqui, o triângulo ABC é isósceles. A primeira conclusão. Por consequência disso, né, todo triângulo isósceles, ele tem basicamente duas características importantes que você tem que lembrar. A primeira, os lados, né? Dois lados são congruentes. E por consequência disso, os ângulos da base também vão ser congruentes. Então, esse ângulo aqui, pessoal, ó, é congruente a esse. Pronto. Então, o ângulo B no triângulo ABC, ele é congruente ao ângulo C. Ok. O que é que isso vai me trazer de benefício aqui para o nosso problema? Primeira coisa, no triângulo grandão eu já tenho um ângulo de 30. Falta quanto para completar 180? Falta 150. Assim? Como esses dois vermelhos têm que ser medidas iguais, então cada medida dessa tem que ser 75. Certo? Então esse ângulo aqui é 75, esse outro vermelho aqui também é 75. Então quer dizer que esse pequenininho aqui, ó, né, ele vai ser o quê? 30 graus. Beleza? Bom, como eu quero a medida x, é interessante que a gente fique aqui mexendo nesse triângulo BCP, né? O triângulo que tem esse lado aqui, esse aqui, né, e esse lado aqui, ó. Vamos mexer nele. Porque ele é o que tem a medida desconhecida, tem um lado conhecido, os ângulos internos são conhecidos, né? Porque esse aqui, ó, é também o que falta para completar 180. Já temos aqui quanto? Já temos 120, né? Então esse aqui só pode ser 60. Então, olhando só para o triângulo BCP, eu posso dividir aí os lados pelo seno do ângulo oposto, né? Então, eu posso começar aqui, geralmente eu costumo começar pela incógnita. Então, você vai pegar o x. Calma, professor, eu me perdi aqui. O senhor chegou à conclusão de que esse outro ângulo é 60, porque as medidas desse triângulo interno que foi criado agora tem que dar 180 também, né? Ah, tá. Beleza. Aí eu vou pegar agora o x e dividir pelo seno do ângulo oposto. Então, no caso, seno de 45. Igual. Aí vou pegar outro lado, de preferência conhecido, né, que eu tenho, que é o 2.
está aqui, ó, e vou dividir pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de 60. Pronto, basicamente o meu problema está resolvido, né? Depois que eu monto isso aí, agora é só continha. Aí o seno de 45, né? Já respondemos hoje, que é raiz de 2 sobre 2. E aqui fica 2 sobre o seno de 60. Quem lembra o seno de 60? Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Tudo sobre 2, né? Aí é 1, 2, 3. O 3 lá no finalzinho. Então fica raiz de 3 sobre 2. Beleza. Usando aquela mesma ideia lá, eu posso cancelar esses carinhas aqui, ó. Aí eu vou ficar com a seguinte coisa, né? A seguinte expressão. X sobre raiz de 2 igual a 2 sobre raiz de 3. Como meu objetivo aqui é achar o x, eu vou pegar esse raiz de 2 aqui que está dividindo e vou passar multiplicando. Certo? Então você vai ficar com x igual a 2 sobre raiz de 3 vezes raiz de 2. Eu peguei o raiz de 2 e passei multiplicando. O que vai acontecer agora? Vou trazer essa conta para cá para o início. Ó. Então x vai ser igual esse 2 raiz de 2, né? Sobre raiz de 3. Como eu já falei uma vez, aí é uma resposta tranquila. Se fosse uma questão aberta, você podia deixar assim. Mas você tem que estar preparado para uma questão que tenha alternativa e possa estar essa resposta aqui, só que de uma maneira diferente, racionalizada, né? Que é simplesmente você pegar essa expressão e multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, né, dá raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é só o 3. Portanto, está aqui a sua resposta racionalizada. Ok? E é isso o x. Questão de vestibular agora, né? No triângulo ABC da figura abaixo, o cosseno, olha aí, o cosseno do ângulo obtuso alfa é igual a quanto? Essa questão aí traz alguns elementos importantes, né? Ele não está pedindo o valor de lado, ele não está pedindo seno, e está falando de um ângulo maior do que 90, certo? Mas vamos aqui. O que é que nós podemos fazer? Bom, ele quer o cosseno. Nós não temos ainda argumentos para usar a tal da lei dos cossenos. Vocês não conhecem ainda, pelo menos eu não falei, né? Então nós não vamos usar nenhuma regra de cosseno aqui. Nós vamos usar a lei dos senos. Aí você pode perguntar, professor, você vai usar a lei dos senos para achar um cosseno? Vou. Vamos entender por quê. Então, o que é que diz a lei dos senos, né? Eu vou pegar um lado. Olha a estratégia qual vai ser. Eu vou pegar um lado, que é o 4, e vou dividir pelo seno do ângulo oposto. No caso aqui, é o seno de quem? O seno de alfa. Pronto. Essa divisão aí é também igual se eu pegar com o lado 3 aqui, ó. Vou pegar o 3 e dividir pelo seno de 30. Ok. Seno de 30 eu conheço, né? Então, eu vou ficar aqui com 4 sobre o seno de alfa é igual. O seno de 30 é 1 meio, né? Então vai ficar 3 sobre 1 meio. Então, vamos ficar 4 sobre o seno de alfa. Quanto é que é 3 dividido por 1 meio, né? Quando você pega o 3 e divide por 1 meio, pessoal, isso aí vai dar 6, né? Vai dar 6. Beleza. O que eu posso fazer agora? Eu vou isolar esse seno de alfa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui
E aqui eu vou fingir que tem 1, né? Vou passar multiplicando também para cá. Então vai ficar 6 vezes o seno de alfa igual a 4. Então o seno de alfa vai ficar igual a 4 sobre 6. Então o seno de alfa é igual a... Posso simplificar aqui por 2. Que vai ficar 2 sobre 3. Ok. Aí você pode perguntar, não, mas ele não está querendo o seno, ele está querendo o cosseno. Mas é claro que agora nós temos ferramentas, né, para descobrir esse cosseno. Ele quer o cosseno de alfa. O que nós sabemos sobre o seno e sobre o cosseno, né? Existe uma relação fundamental da trigonometria, né? Qual é a relação fundamental da trigonometria? Quadrado do seno mais o quadrado do cosseno. Isso vai dar 1. Né? E nesse caso aqui eu tenho seno, né? Então aqui vai ficar 2/3 ao quadrado mais o cosseno, que eu não sei, igual a 1. 2/3 ao quadrado dá 4/9. Porque você eleva o 2 e eleva o 3, né? Mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 4/9. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a... Bom, quanto é que é 1 menos 4/9? Aí você vai fazer aqui, né? Vou fazer aqui separado para não gastar muito espaço ali. Tira o MMC, que é 9. Aí você pega esse 9 e divide por 1, que dá 9. 9 vezes 1 dá 9. Né? Aí agora 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4, fica o 4. Então vai ficar 9 menos 4, dá 5/9, né? Então aqui é 5/9. Aí, como você quer saber o cosseno, né? Então o cosseno de alfa vai ser mais ou menos a raiz de 5/9. Eu vou logo tirar o seguinte. Quando você vai tirar a raiz do 5, você não consegue, né? Fica só o 5 mesmo. E a raiz de 9 é 3. Então, o cosseno vai ser mais ou menos a raiz de 5 sobre 3. Só que um detalhe aqui muito importante, né? Ele diz aqui que o ângulo alfa, ele é obtuso. Né? Em outras palavras, ele é maior do que 90. Né? Então, o alfa, ele varia aí, ele está entre 90 e 180. Por que ele está entre esse intervalo? Porque ele é obtuso, né? E ele não pode ser maior do que 180, porque senão ele não era um ângulo de um triângulo. E aí, o cosseno de um cara que está nesse intervalo aqui, né? É justamente, quando você se remete lá à circunferência trigonométrica, é um cara que está aqui, ó. Nesse intervalo do eixo trigonométrico aí, né? E nesse cara aí, o cosseno, ele é negativo, certo? Então, para a nossa solução aqui, esse mais aqui não serve, né? Então, nós temos aí o cosseno sendo igual a menos raiz de 5 sobre 3, certo? Então, aqui já é uma novidade, né? Você usou a lei dos senos juntamente com a relação fundamental para poder achar o cosseno, né? É uma possibilidade para você fazer também, né? Achar um certo ângulo que está faltando. Uma questão mais light agora. Calcule a medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo abaixo. Né? Basicamente aqui é só aplicação direta. Se você, pessoal, ó, qualquer pessoa que pegue um lado de um triângulo e divide pelo seno do ângulo oposto, né, o resultado dessa divisão sempre vai ser 2 raios. 2 raios. O que é esse raio aí? Vai ser o raio da circunferência, né, que passa por esses 3 vértices aqui. Certo? Então, é basicamente o que diz a lei dos senos. Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao dobro do raio da circunferência que passa por os 3 vértices do triângulo. Certo?
Eu não vou, acho que nem me atrever a desenhar essa circunferência, mas uma coisa mais ou menos assim. Beleza? Então, o raio dessa circunferência, né? Então essa divisão dá 2 raios. Beleza. Então aqui é só você descobrir o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então raiz de 3 sobre 2 vai dar igual a 2 raios. Certo? Então o que você vai fazer? Vamos multiplicar aqui em forma de x. Aqui é como se tivesse 1. Então você vai pegar raiz de 3 sobre 2 vezes 2 raios igual a 10. Esse 2 aqui, ó, cancela com esse. Então você vai ficar com o seguinte. Raiz de 3 vezes o raio é igual a 10. Portanto, o raio vai ser o quê? 10 dividido por raiz de 3. Ok, já é a resposta, né? Mas você pode ainda racionalizar, como eu falei, é sempre interessante que você faça isso. Então você vai ficar com 10 raiz de 3 sobre 3. E fechou. Esse é o tamanho do raio. Ok? Exercício 5. Vamos aqui. Vamos aplicar novamente a mesma ideia, né? Diz o seguinte, ó. Na figura, os pontos A, B e C estão sobre uma circunferência de raio 1. Né? Então, o raio dessa circunferência é 1. E o ângulo ACB mede 45 graus, que já está indicado aqui, ó. Nessas condições, o comprimento da corda AB em centímetro vai ser quanto? Ele quer saber o tamanho desse lado aqui do triângulo. Bom, então você vai aplicar basicamente o que eu falei anteriormente na questão 4, né? Se você pegar esse lado desconhecido aí pelo seno do ângulo oposto, no caso é seno de 45, pode ter certeza que isso aí vai dar igual a 2 raios. Né? 2 raios de quem? O raio da circunferência que passa por esses 3 pontos aqui. E qual é a circunferência que passa por esses 3 pontos aí? É uma circunferência de raio 1. Ah, então quer dizer que na verdade essa divisão aí vai dar quem? 2 vezes 1. Né? Que é 2. Então, x sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, tem que dar igual a 2. Portanto, x vai ser o quê? Multiplica isso aqui. 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, o x aí vai dar, cancela esse 2 com esse 2, fica só raiz de 2. E tá aí a resposta da questão do vestibular aí, da VUNESP, que é letra A. Né? Questão bem tranquila, você só precisaria saber da lei dos senos. Né? Se você não souber da lei dos senos, essa questão fica quase que inviável de fazer por outra estratégia. Né? Pelo menos eu não vejo outra saída a não ser lei dos senos aí. Finalmente, a última questão para eu ir para casa. Vamos aqui, exercício 6. Em um triângulo ABC, o ângulo ACB mede 30, né? E os lados AB e BC medem 3 e 3 raiz de 2 centímetros, respectivamente. Que está indicado tudo aqui na questão, né? Na figura, na verdade. Calcule a medida alfa do ângulo CAB. Então, o nosso desafio aqui é descobrir quanto é que é o alfa. E, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte, usar a lei dos senos. Então, vou pegar aqui o 3 raiz de 2 e dividir pelo seno de alfa. Né? Por que eu estou fazendo isso? Usando a lei dos senos. Né? É um lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Isso deve ser igual a 3 dividido pelo seno de 30. Ok. Então, vamos ficar aqui com 3 raiz de 2 sobre o seno de alfa.
igual a... O seno de 30 é 1 meio. Então vai ficar 3 dividido por 1 meio. Então vai ficar 3 raiz de 2 dividido pelo seno de alfa igual a... Quando eu pego 3 e divido pela metade, né, por 1 meio, isso aqui vai ficar 6. Então nós vamos ficar com, multiplicando aqui, ó, forma de x, como se tivesse 1 aqui, né? Vai ficar 6 vezes o seno de alfa igual a 3 raiz de 2. Portanto, o seno de alfa é igual a 3 raiz de 2 sobre 6. Simplifica aqui esse 3 com 6, né? Dividindo aqui por 3 e aqui por 3. Então, vai ficar o seguinte, o seno de alfa é igual a raiz de 2 sobre 2. Aí, beleza. Temos aí o seno de alfa igual a raiz de 2 sobre 2. Qual a pergunta da questão? Vou remeter aqui novamente, ó. Calcule a medida alfa. Bom, vamos pensar comigo. O seno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Quem é alfa? Qual é o ângulo, né, que o seno dá raiz de 2 sobre 2? Se você não lembrar, você pode até construir lá a tabela. Né? O seno lá começa assim, né? Aqui é o 30, aqui é o 45, e aqui é o 60. Aí o seno é esse aqui, ó. É 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Ou seja, quem vai ser o cara aí? 45. Então, 45 é o cara que o seno dá raiz de 2 sobre 2. E é justamente o ângulo que está faltando aí nesse triângulo. Beleza? E é isso, pessoal.